Quando a gente fala de hipertrofia e catabolismo, a gente precisa entender que ao tempo todo as nossas células do músculo estão sendo estimuladas, né, por vários fatores. Então, a contração muscular é um fator, a nutrição é outro fator, né? Então, por exemplo, uma via metabólica muito importante quando se trata de síntese proteica é essa via aqui, a AKT-mTOR. Aqui, essa via pode ser estimulada pelo IGF-1, pela insulina, mas ela pode ser estimulada diretamente por aminoácidos, né? A leucina, por exemplo, é um aminoácido que sinaliza a via mTOR. Então, essa via ela é estimulada principalmente quando a gente tem a nutrição, né? O exercício e hormônios também interagem ali com a via mTOR. Mas em alguns momentos do dia, a via mTOR ela está mais inibida, né? Quando a gente está algum tempo ali sem comer, ou quando a gente está em restrição calórica, ou durante o jejum noturno, essa via tende a ser mais inibida. Então a via mTOR é uma via anabólica, né? Ela detecta sinais anabólicos, como hormônios e nutrientes, né? E ela é inibida, por exemplo, por fatores como restrição calórica, jejum, tá? E também por exercício. Mas enfim, a síntese proteica e a degradação, elas acontecem o tempo todo, né? Então, após a refeição, a síntese proteica tende a aumentar, principalmente se tiver consumo de proteína, e depois de um tempo ela tende a reduzir. Então, o tempo todo está ocorrendo um balanço nas nossas células de síntese e degradação proteica. Se eu quero induzir um anabolismo crônico, eu preciso, de certa forma, estimular processos anabólicos. Então, eu vou aumentar calorias, vou aumentar proteínas, e isso tende a favorecer esse estado anabólico, né? Tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês que, curiosamente, nem sempre que eu estou promovendo estímulos anabólicos, eu gero anabolismo a ponto de conseguir me manter constantemente nesse estado. Porque se eu ficar assim constantemente, eu não pararia de ganhar massa muscular, certo? Então, quando eu paro de ganhar massa muscular, é porque eu não estou conseguindo mais manter esse estado anabólico. O platô é isso aqui, né? É quando ao longo de vários dias o meu corpo está sintetizando a mesma quantidade de proteína que está degradando. Olha só, quando você faz restrição calórica, né, você começa a estimular mais essa via metabólica chamada MPK. E ela é uma via que inibe a via mTOR. Mas isso não impede necessariamente a pessoa de ter síntese proteica ou ganhar massa muscular quando ela está em restrição calórica. É possível ganhar massa muscular mesmo em restrição calórica. Por quê? Porque o saldo final entre síntese e degradação depende de um equilíbrio de vários estímulos. Então, não necessariamente um estímulo anula o outro. Mas vocês concordam comigo que é mais fácil ganhar massa muscular se eu estiver com um excedente calórico, né? Tá? Mas, mesmo em restrição, mesmo ativando aquela proteína MPK e que está inibindo a mTOR, eu posso compensar o aumento da mTOR, por exemplo, com ajuste na dieta, onde, por exemplo, eu não restringo tanta caloria, eu posso aumentar a proteína e eu tenho a participação do exercício. Né? E o exercício desempenha um papel muito importante, né? Porque seria difícil que a pessoa ganhasse massa muscular sem o exercício, só com ajuste dietético, em déficit calórico. Tá? E os hormônios desempenham um papel importante aí também, né? Bem importante. Por exemplo, vamos supor que um homem tem uma testosterona baixa. E ele não sabe. Ele tem deficiência de testosterona. A testosterona é bem baixa. Essa testosterona baixa impede ele de ganhar massa muscular, se ele tiver numa dieta para hipertrofia? Impede? Impede não, mas dificulta, certo? Tá? Então, provavelmente, se ele colocar excedente calórico, mesmo treinando, né, ele pode ganhar músculo. Mas, obviamente, esse ambiente hormonal vai dificultar o ganho de massa muscular. Inclusive, a testosterona baixa também favorece o ganho de gordura. Tá? Bom, quando se trata de hipertrofia, né, comer mais proteína parece ser uma boa ideia. Tá? Mas a recomendação de proteína para nossa, digamos, a quantidade mínima de proteína que o nosso corpo precisa
é próximo de 0,8, que a gente chama de RDA, tá? Dudu, mas comer isso aí não vai fazer o cara catabolizar? Não. Essa quantidade é a quantidade que mantém ali o nosso corpo mais ou menos um balanço nitrogenado neutro. Inclusive dá para ganhar massa muscular com 0,8, né? Só é mais difícil. Não é o mais eficiente para ganhar massa muscular, mas a quantidade de proteína que o nosso corpo precisa é na faixa de 0,8. Então não normalizem que nós precisamos de 1,6 para viver. Nós não precisamos de 2 gramas por quilo para viver. E na verdade pode ser prejudicial uma proteína mais alta, tá? Essas recomendações de 1,6 a 2,2 é uma recomendação voltada para a hipertrofia. Ela basicamente ela diz o seguinte: se você treinar e comer 0,8, 0,8 é uma quantidade baixa, ainda mais se tiver em bulking, depende de quanto você come, facilmente você vai ficar acima disso. Você vai ganhar massa muscular até com 0,8 porque o treinamento melhora o aproveitamento da proteína pelo organismo. Mas se você comer acima de 0,8, né, você tende a ter um efeito melhor para aumentar a massa muscular. Se você comer 1,2, provavelmente você vai ter um efeito melhor do que 0,8. Se você comer 1,6, provavelmente você vai ter um efeito melhor do que comer 1,2. Mas se você comer acima de 1,6, provavelmente você não vai ter benefício. Talvez algumas pessoas tenham um pouco de benefício acima disso, né? Mas a gente acaba superestimando muito o efeito da proteína na hipertrofia, quando na verdade quem faz o maior impacto é o exercício, né? Claramente, se você tivesse uma pessoa comendo 1 grama por quilo treinando musculação e pegar uma pessoa comendo 2 gramas por quilo que não treina, a pessoa que come 1 grama por quilo vai ganhar muito mais massa muscular do que a pessoa que simplesmente aumentou a proteína. Então, o efeito da proteína depende do exercício para a hipertrofia, né? Tá? Mesmo a meta-análise que encontrou esse intervalo, que é uma meta-análise de 2018, eles viram que os indivíduos que eram pouco treinados, eles não tiveram muita influência, não tiveram tanto impacto no aumento da massa magra com a proteína, né? Quem teve um pouco mais, que teve mais impacto foram os indivíduos mais treinados, tá? Então isso significa que comer mais do que isso é não só desnecessário, mas não vai ter eficiência você comer mais do que isso. Esses resultados são para indivíduos naturais. Não tem estudo que investigou isso em indivíduos que tomam hormônios, tá? Ah, Dudu, mas o cara que toma hormônio, a gente vê que no fisiculturismo é normal os bodybuilders usarem 3 gramas, 4 gramas por quilo de proteína, 5. Eles fazem isso por achismo, por ignorância, né? Porque não tem como você falar assim, eu sinto que faz diferença. E, enfim, o cara está usando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa e vai achar que faz diferença comer 5 gramas por quilo de proteína, tá? É uma ingenuidade achar isso.